Uma coisa que tem me chamado bastante atenção é a reação dos padres na Igreja Católica com as inovações que estão tomando conta daquela instituição ultimamente, né? Nós, como crentes, como evangélicos, já conhecemos já de longo tempo esta corrupção dentro da igreja, né? Essa substituição do culto a Deus por um culto carnal, um culto dedicado à carnalidade, né? Então eu fico impressionado porque a Igreja Católica, uma instituição milenar, ela sempre foi aquilo que ela é, né? Quer dizer, a adoração a santos, imagens de escultura, isso daí sempre foi desde o começo, desde os tempos mais remotos. A Igreja Católica é, usa deste meio, né, dentro das missas, do seu culto, conforme eles sempre fizeram. O interessante é que a gente chama isso de idolatria, né? Nós chamamos isso de idolatria. Às vezes eu escrevo ou falo alguma coisa na internet e aí alguém contesta e tal, tudo mais, eu fico quieto, porque afinal de contas, né, isso depende muito da maneira como a pessoa está olhando. Primeiro, quando eu falo, eu tenho que entender no meu coração, eu procuro compreender assim. A primeira coisa que me vem na mente é essa, tá, mas essa pessoa que está me escutando, ela acredita em Deus? Ela acredita na Bíblia? Porque se não acredita na Bíblia, se a Bíblia não representa nada para você, então tudo que você fizer está certo. Tudo, qualquer coisa que você fizer, se você sair de manhã, sentar no telhado da sua casa e ficar adorando o sol, eu vou dizer que você está certo. Você não está errado. Se o outro vai adorar a lua, também não está certo. Ou se você se coloca diante de um jacaré e fica cantando um mantra, tentando se comunicar com ele, ou os indianos, né, que chegam a adorar os ratos, né, no templo dos ratos, eu já falei sobre isso. Eles todos estão certos, porque se eles não acreditam na Bíblia, então não existe como dizer para ele o que é certo, o que é errado. Porque o nosso padrão de certo e errado, ele vem das Escrituras Sagradas. Nós, os crentes, que acreditamos em Deus, no Deus de Israel, né, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, que acreditamos naquelas histórias que está na Bíblia Sagrada, tanto no Velho Testamento dos judeus como no Novo Testamento cristão. Então, nós que temos fé nessa palavra, o nosso padrão é esse. Esse é o nosso padrão. É através do padrão da Bíblia Sagrada que a gente diz que os outros estão errados ou estão certos. Que determinada coisa é certa ou errada segundo o padrão da Bíblia Sagrada. Então, se a pessoa não acredita na Bíblia, não crê em Deus, né, que é o padrão da verdade, da moralidade, do direito, da perfeição, enfim, então tudo que se fizer está certo. De maneira que, quando eu falo que eu fico, isso tem me chamado a atenção, é porque nós, os cristãos, alguém certa vez disse para mim, mas tu fala tanta coisa da igreja e não fala das coisas boas, né, que tem na igreja, só fala das coisas ruins. Eu disse, imagina que você compra a crédito, você tem um carnezinho lá de 10, 20, 30 prestações. Você compra, você paga, ninguém manda telefone na sua casa dizendo, fulano, muito obrigado, você pagou sua conta, você é um baita de um pagador, uma pessoa super honesta. Você não recebe cartinhas te elogiando por você pagar suas contas em dia, né? Porque isso é o seu dever, é a sua obrigação, isso é o que se espera de você, né? Isso é o que espera de você. Mas deixe de pagar uma prestação para você ver o que acontece.
Então é telefonema de dia e de noite, é ameaça, é cartinha daqui, cartinha dali, ameaça de justiça e tudo mais. Então, como vamos falar, elogiar as coisas que a igreja faz de certo? Não, o certo é certo. É o que se espera da igreja. Por que me deixa muito aborrecido essa besteira, essa tolice que muitos ficam o tempo inteiro? Ah, a Rede Globo está fazendo isso. Ah, o jornal falou assim. Ah, a Bandeirantes criou assim. Ah, o tal grupo, um cantor falou e chamou Jesus de gay. E o que você espera do mundo? Você quer que a Rede Globo pregue o evangelho? Você quer que a Rede Globo ensine as pessoas a adorar a Deus? Esse é um dever, é uma obrigação da igreja. Esta é a obrigação da igreja. A obrigação da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. É o que a Bíblia diz. O que espera-se pregar o evangelho é da igreja. O mundo jaz no maligno. Se a Rede Globo ou qualquer outra rede de televisão, a Hollywood está fazendo um filme onde o menino tem 2 pais, tem 2 mães, problema deles. Qual que é o problema? O mundo jaz no maligno. O que esperar deles? Ah, uma moça saiu no carnaval toda nua, pelada, pintada, não sei o que lá, dançando e pulando. Isso é do mundo, isso é próprio do mundo. Como criticar eles pelo que eles estão fazendo, se o que eles estão fazendo é próprio deles? Agora, é esquisito quando a igreja começa a fazer essas coisas. É errado quando a igreja começa a fazer. A igreja que deveria estar pregando o evangelho, ensinando a adorar a Deus, né, fazendo essas coisas, isso sim, né, nos causa indignação e revolta. E revolta, muita revolta. Eu não gosto de falar dessas coisas, eu gosto de pregar as doutrinas bíblicas da salvação, da vida eterna e tudo mais, porque isso me deixa irritado. Aí você vai achar, e gente hipócrita é o que mais existe no mundo. Né? A hipocrisia é uma das coisas que eu mais odeio, porque o hipócrita é aquele fingido, né? Aquele que vive uma vida lá fora e chega na igreja, né? Chega na igreja, sabe? Aquele queixo comprido, acha que está adorando a Deus. É hipócrita. Você tem que ser dentro da igreja o que você é dentro da sua casa. O que você é dentro do seu trabalho, na rua. As pessoas encontrarem você e saber quem você é. Agora, e as pessoas hipócritas acham assim, mas tu não pode ficar com raiva. Não pode. Bom, vamos lembrar uma coisa aqui. Né? Um dos episódios mais importantes da Bíblia e que os crentes esquecem é o que está escrito em Êxodo 32. Êxodo 32 fala sobre o bezerro de ouro. Aquilo que aconteceu ali é tão grave, quer dizer, substituir o culto a Deus por uma orgia, né, carnal, né, dizendo assim, faze-nos deuses, né? Faze-nos deuses para que vão adiante de nós, porque esse Moisés que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. E então Arão vai, obedecendo a voz daquele povo, cria deuses. Está escrito em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 7, diz assim: e o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. O povo se assentou a comer e a beber e se levantou para se divertir. A Bíblia diz assim: não vos torneis idólatras, como está escrito. Era nesse ponto que eu queria chegar. Quando a gente chama os católicos de idólatras, né? Porque eles adoram. Os católicos são idólatras, Ronaldo. Eles adoram imagens de escultura e tudo mais. E os crentes não são? A Bíblia diz assim: não vos torneis, pois, idólatras, como está escrito. Isso é no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 7. Não vos torneis, pois, idólatras, como está escrito. O que é que está escrito?
O que está escrito lá, Paulo? Está escrito assim: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para se divertir. Isso é idolatria. Qualquer coisa que a gente faz para cultuar a Deus, qualquer coisa que a gente coloca, eles além deles terem feito um bezerro de ouro e diz assim: esses são os teus deuses, ó Israel, eles se assentaram a fazer festa, comer, beber e dançar e se divertir. Então alguém diz assim: mas tu não pode se preocupar com isso. Pergunta isso para Moisés. Moisés passou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, sem comer e sem beber, milagrosamente sustentado por Deus. Mas esse milagre de Deus ter sustentado Moisés com vida por 40 dias e 40 noites, não significa que ele não tenha sofrido os efeitos do jejum. Certamente ele sofreu o desconforto de ficar sem comer e sem beber. Ele foi milagrosamente sustentado porque ele não morreu 40 dias e 40 noites sem beber e sem comer nada. E enquanto ele estava ali, cuidando dos interesses do povo, tratando dos assuntos do povo, dando a eles uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel, buscando diante de Deus um pacto, onde pela obediência daquele povo, eles entrariam numa terra prometida, onde emana leite e mel. E aí, quando Moisés desce do monte, tratando daquilo, com aquelas tábuas da lei na mão, e aquelas tábuas eram obra de Deus, Deus recortou aquelas tábuas, elas eram tábuas escritas com o dedo de Deus. Moisés estava trazendo consigo uma coisa que poderia, sim, se tornar um objeto de adoração. E quando ele chegou, o que ele encontrou lá embaixo? Moisés encontra Josué, que estava ao pé do monte, um pouquinho mais para cima, e ele corre para Moisés e diz: Moisés, existe alarido de guerra no arraial. Tem guerra no arraial, nós precisamos descer. E ele disse: não é alarido de guerra, não é alarido dos vencidos, nem dos vencedores, é alarido dos que cantam, é o que eu ouço. Eu vejo cantorias, eu ouço cantoria, eu ouço barulho de dança, de orgia. E quando ele chegou lá embaixo, ele encontrou o povo nu, despido, a maioria bêbado, na maior orgia, na maior orgia, não sei que tipo de orgia ela, não quero imaginar, não quero falar aqui. Mas o povo se assentou a comer, a beber e se levantou para folgar, porque se cansou de esperar Moisés. E então Moisés, num ato de grande ira, arrebentou aquelas pedras, aquelas tábuas de pedras ao pé do monte, tipo assim: vocês não são dignos. Eu vinha trazendo uma palavra boa para vocês, eu vinha trazendo bênçãos, eu vinha dizer para vocês que Deus está nos levando para uma terra que mana leite e mel. Uma terra onde vocês serão felizes, onde vocês criarão suas famílias, onde vocês poderão plantar, colher e ser as pessoas mais felizes da face da terra. Mas vocês não são dignas disso. Muitas vezes a gente quer pregar prosperidade para o povo, quer pregar cura das enfermidades, quer pregar coisas, mas o que a gente vê, as pessoas não são dignas de receberem essas palavras boas. E Moisés então arrebenta aquelas tábuas de pedra ali ao pé do monte e puxa a espada e diz assim: quem é do Senhor, venha para cá. Deus não é um Deus inclusivo, a religião de Deus não é inclusiva, ela é exclusiva. Então ela realmente separa, ela realmente divide. Quem é do Senhor, passe para cá. E passaram todos os filhos de Levi. Aqueles que estavam ali no meio daquele acampamento, mas não estavam de acordo com aquela situação e não se mancharam com aquilo. E ele disse assim: agora a espada de cada um de vocês seja contra o seu irmão e contra o seu parente. E naquele dia, se não me engano, caiu 32 mil pessoas, foram mortas à espada. E
o sujeito, e se não fosse Moisés fazer isso, Moisés chegou assim para Arão e disse assim: Arão, tu quer saber de uma coisa? Deus ia te matar pelo que tu fizesse, mas eu roguei por ti. Mas o que Deus queria matar você também. Mas eu roguei por você, roguei pelo povo, para que ele não fizesse isso. E ele ficou mudo. Aí vamos chamar os católicos de idólatra? Segundo o padrão da Bíblia, são idólatras sim, mas os evangélicos também são. Os evangélicos que introduziram a dancinha dentro da igreja, introduziram de forma sorrateira e maligna as coreografias. Tudo começou com inocentes coreografias, dancinha daqui, dancinha dali. Depois entraram os bailões, depois entraram o forró, depois entraram tudo. E agora, um pouco de fermento leveda toda a massa. E aí o que me impressiona nos católicos, nos padres católicos, o que tem me impressionado, é que o Papa sempre foi para eles uma figura perfeita, infalível. E hoje eles abertamente chamam ele servo do demônio, servo do diabo. Eles dizem claramente que o Papa é o anticristo. Os próprios católicos, os próprios padres católicos estão acusando esse Papa argentino de ter avacalhado com a religião católica. Ele realmente é um homem diabólico. E aí, eles trazem agora, isso pelo menos a gente já conhece, isso começou com nós, os crentes, os evangélicos, a substituir o culto a Deus por um forrozão, por brincadeiras, por teatros, por coisas. E achamos que isso não é idolatria? Isso é idolatria. E agora, há dias atrás, fizeram em Manaus um clipe gay, LGBT, dentro da igreja. Então os padres católicos estão boquiabertos, escandalizados, porque dentro da igreja católica agora eles levam, sabe o quê? As religiões indígenas. Ele leva as religiões hindus. Eles estão misturando tudo, acostumando as pessoas que, não, o Deus dos índios é o mesmo Deus nosso. Então, você pode ver índios, xamãs, aqueles que invocam os espíritos, borrifando, ou sei lá o que, purificando com aquela fumaça os altares católicos, das igrejas católicas. E isso deixa os padres realmente furiosos, né? Eles ficam furiosos com isso. E aí tem as religiões hindus também. Então o que as pessoas não entendem é isso. Isso tem me chamado a atenção, porque verdadeiramente a religião acabou. A igreja, como nós conhecíamos há um século atrás, também acabou. Ela terminou, ela perdeu sua função. Quando Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato, ele diz isso para a igreja de Laodiceia, uma igreja que não é fria nem é quente, uma igreja morna. E por seres mornos vomitar-te-ei da minha boca. Esta é a igreja que Jesus vai vomitar da sua boca. Esta é a igreja que nos dá náuseas. Quando você entra numa igreja e não sabe se você está num cabaré, num inferninho, num pub. Porque a falta de cerveja, a falta de bebidas, a falta de bebidas naquele local talvez seja a única coisa que não transformar aquele lugar num verdadeiro cabaré. E cabaré, a que eu me refiro, é uma casa de shows, onde o culto a Deus é substituído por atividades carnais, homens de bermuda, passando para lá e para cá, caminhando do jeito que querem, com maior desrespeito. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus.
A tua casa, Senhor, convém a santidade. Mas para essas pessoas isso não tem valor nenhum, porque eles não entendem que a Bíblia é a palavra de Deus e que o Senhor cumprirá aquilo que está determinado. Que o mundo terminará da forma como a Bíblia diz que ele terminará. E uns irão para a vida eterna e outros para o tormento e para a vergonha eterna. Este ato então hoje fica muito difícil. Fica muito difícil você dizer para as pessoas o que é a idolatria. Como você vai saber o que é a idolatria se você não lê a Bíblia? É ela que a única regra de fé. Ela é o parâmetro da verdade. Ela é a medida da nossa fé e da verdade. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A verdade está em Jesus Cristo. A verdade está na sua doutrina. A verdade está na sua palavra. E agora, como vamos chegar para uma pessoa que está com depressão? Como vamos chegar para uma pessoa que está com um câncer? Como vamos chegar para uma pessoa que está doente? Como vamos chegar para uma pessoa que está desesperada a ponto de tirar sua vida por causa das dívidas? Se muitas vezes, se na grande maioria das vezes, como a Bíblia diz assim, aquele que come e bebe do meu sangue, indignamente come e bebe para a sua própria condenação. Ele está simplesmente, é por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, quer dizer, muitos que já morreram. Porque teríamos coisas lindas, maravilhosas, palavras de amor, palavras de conforto, de paz, de gozo, de alegria para trazer para os crentes, se eles não estivessem ao pé do monte, mergulhados em orgias carnais, em idolatria que leva eles à morte. E há uma dificuldade de pregar, porque eu digo: Senhor, nós vamos falar contra o pecado, mas todo mundo peca. E então ninguém quer saber de falar dessas coisas. E as igrejas estão cheias, elas continuam cheias de pessoas em busca de bênçãos materiais, de cura para uma doença, de bênçãos e de bênçãos e de bênçãos. E assim eles vão. E assim eles vão para a perdição, né? E o nosso tempo acabou. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Essa é a igreja de hoje. Jesus Cristo está de fora, querendo entrar. Não entrar na igreja, entrar naquele. Se alguém aí dentro ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na casa dele. Ele está batendo na porta. A gente imagina que seja na porta da igreja, porque ele fala a igreja, mas a igreja somos nós. Essa porta pode ser a porta da casa de cada pessoa, significando que Jesus está de fora. Não só de fora da igreja, mas de fora da casa de cada um de nós. Pedindo para entrar. Pedindo não, batendo. Jesus não pede, Jesus não implora, ele está oferecendo a cada um de nós a sua companhia, para que nós tenhamos com ele comunhão, conforto, paz, gozo e alegria no nosso coração. Então, era sobre isso que eu queria falar, né? Que realmente tem me admirado o escândalo que quando os católicos vêm se escandalizar, né, com idolatria, imagina nós os cristãos como é que nós estamos, né? Então que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que aquele que acredita na Bíblia, que acredita em Deus, deve ficar feliz, contente, alegre, satisfeito, feliz da vida, por ter da parte de Deus, né? Por ter da parte de Deus esta alegria, esta felicidade, né?
de poder ter comunhão verdadeira com Jesus, porque a sua fé, a sua religião é a Bíblia, é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te ajude e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.